Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez nesse espaço, buscando aprender através dos ensinos de Jesus, mais especificamente em suas parábolas. Hoje nós veremos no livro de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32, a respeito da parábola do filho pródigo. Muitos de nós entendemos que a parábola do filho pródigo se resume única e exclusivamente a um retorno. Quando alguém retorna de um determinado lugar a uma determinada situação, nós dizemos o filho pródigo retornou. Mas não buscamos na essência dessa parábola, o seu sentido, o seu ensinamento. E ela nos traz alguns. Então nos diz essa parábola que um pai tinha 2 filhos e num determinado momento, o filho mais novo chega até ele e lhe solicita sua parte na herança que lhe competia, a que ele tinha direito na propriedade do seu pai. O pai imediatamente, apesar de contrariado, entrega a este filho a sua parte, e este, ao tomá-la em suas mãos, parte para uma terra distante. Nesta terra, este filho, este jovem, ele começa então uma vida completamente desregrada. Nesta vida desregrada, ele vai gastando todos os provimentos, toda a sua riqueza, toda a sua herança que houvera trazido de seu pai. Num determinado instante naquela região, uma grande dificuldade se apresenta, em que o emprego era difícil, era escasso, em que as pessoas, lamentavelmente, não se fechavam e não distribuíam entre si, através da caridade, o suplemento das necessidades alheias. Este jovem, então, se vendo numa situação difícil, sai a buscar emprego, sai a buscar trabalho. Encontra trabalho em uma fazenda de criação de porcos. E a única vaga que existia naquele local, naquela fazenda, naquela oportunidade, era tratar os porcos. E ele se encontrava numa situação tão dolorida, tão difícil, que não tinha como dizer não. Até porque ele, como tratador de porcos, teria que dar aos porcos a ração, teria que dar a comida. E ele também, dado a fome que passava, alimentava-se dessa comida, dividia com os porcos essa comida. Chegado a um certo momento, ele, refletindo sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, resolve que vai voltar, porque os empregados do seu pai tinham uma vida melhor do que ele estava tendo ali onde estava. E nesta decisão, pega suas coisas, ou o que lhe sobrou, e começa o retorno, começa a caminhada de volta. Ao aproximar-se da propriedade do seu pai, um dos empregados percebe a sua aproximação, comunica ao seu senhor, ao seu patrão, e o seu patrão imediatamente sai ao encontro do filho, o abraça, e o abraçando diz ao criado: vá, prepare o melhor bezerro, o bezerro cevado, para fazer uma grande festa. Pede que lhe tragam vestidos novos, limpos, coloca-lhe no seu dedo um anel e se faz uma grande festa. O outro filho, aquele que havia ficado, que estava na lida, estava nas tarefas diárias, ao retornar para casa percebe uma grande festa. Chamando um dos empregados, pergunta: o que está havendo? Ao que o empregado responde: o seu irmão, aquele que havia ido, retornou. Este irmão que havia ficado, imediatamente se revolta. Vai até seu pai e diz: como? Ele foi embora, pegou o que era dele, foi embora
gastou tudo, ele volta e você recebe da melhor forma possível. Faz a ele uma festa, mata o bezerro cevado para dividir com seus amigos, e eu que estou aqui te servindo, eu que estou aqui contigo todos os dias, você não me dá nada. Ao que o pai diz: tudo que tem aqui é teu, tudo que aqui está te pertence, mas este filho que estava perdido se achou e voltou, então vamos nos alegrar. Essa é a síntese da parábola. Esta parábola nos traz alguns ensinamentos. O primeiro, a imutabilidade de Deus. Mas, no princípio sustentado, mas de modo positivo, e isso nos traz um testemunho condizente com a vida humana, daquilo que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Quando nós temos vontade de fazer as coisas, nós fazemos, nos rebelamos diante de Deus e tocamos a nossa vida dissolutamente. Tocamos a nossa vida da forma como achamos melhor. Ou seja, pegamos a nossa parte na herança divina, que é a vida que nos foi dada, a oportunidade da reencarnação que nos foi dada, e gastamos esta oportunidade dissolutamente. Gastamos esta oportunidade, muitas vezes, de forma inconsciente e inconsequente. Então, através do livre-arbítrio, da mesma forma como aquele jovem pede ao pai a sua parte e sai a gastar, a viver novas aventuras, a viver outra vida, coisa que ele mais desejava, porque somente através dessas vivências, logicamente, é que nós temos a oportunidade da experiência. Então, na imutabilidade de Deus, que nos dá a possibilidade de usarmos o livre-arbítrio de acordo com as nossas conveniências, mas nem sempre da forma mais correta, se apresenta nesse instante. No segundo momento, nos ensinamentos dessa parábola, a unidade do destino, isto é, a redenção completa pelo amor e pela dor, que alcança todos nós devedores. Este filho, quando tem a consciência, a percepção das suas dificuldades, quando sente a dor, quando sente a fome, sente o abandono, imediatamente ele resolve voltar. E nós, dentro das nossas dores, quando está apertando demais, nós resolvemos nos voltar para Deus. Resolvemos nos voltar às igrejas, às casas espíritas, mas só voltamos através da dor. Só buscamos o Criador através da dor. Porque enquanto nós estamos bem, com saúde, com dinheiro, nós nos esquecemos de Deus. Da mesma forma como esse jovem, talvez nas noites que estava, nas farras, nas oportunidades de festa, se esquecia do seu pai. Então, a unidade do destino nesta redenção é fantástica. Olha a possibilidade que Deus nos dá para a reflexão. Num terceiro momento, a relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto, ao ponto de que não pode nos ser dado para nós alterarmos os desígnios de Deus. Se Deus nos tem um propósito, se o pai tinha um propósito para aquele filho naquele instante, quem sabe mais tarde, quando aquele pai se aposentasse, este filho tomaria o seu lugar, não nesta proporção diante de Deus, mas guardadas as devidas. Qual é o propósito que Deus tem para nós? Quais são os desígnios dele? Então esta é a relatividade do livre-arbítrio, que nós não podemos mudar, apesar de podermos mudar os nossos passos, não podemos mudar aquilo que Deus nos programou, aquilo que Deus nos dá como oportunidade. E no outro momento, finalizando dentro desses ensinamentos, a evolução espiritual dos seres racionais e conscientes, do qual nós fazemos parte, e que se processa no íntimo de nossas almas, livre e espontaneamente. Então este jovem, a partir do instante
em que percebe toda esta dor. E eu fico imaginando ele de volta para casa. Eu fico imaginando ele nos seus pensamentos. O que eu vou dizer ao meu pai? Como será que meu pai vai me receber? Qual será a sua reação? Será que vai me expulsar? Será que vai me abraçar? E vive também essa angústia, a mesma angústia que nós muitas vezes experimentamos a ter que buscar na religiosidade esse encontro. Buscar os passos certos e necessários para caminhar na direção de Deus. Quando ele então ali chega, o que se vê é festa. O que se vê é uma recepção que ele jamais esperava, apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus erros, da sua insubordinação, do seu egoísmo. O pai o recebe e não pergunta absolutamente nada. Não pergunta o que ele fez, não pergunta o que ele gastou, onde está o seu dinheiro, onde está a sua fortuna, nada pergunta. Apenas o abraça, apenas o recebe e peça que se faça a ele uma festa, porque era alguém que estava perdido e retornou. E o último ensinamento desta parábola, meus irmãos, que é o mais importante de todos. Claro que os outros o são, a imutabilidade de Deus, a unidade desse destino, a relatividade do livre-arbítrio, a evolução individual das almas, dos espíritos. Mas, quando aquele filho que estava na lida, que estava no trabalho, que estava no campo, tem o conhecimento do retorno do seu irmão, ele se revolta. E esta revolta, ela nos mostra o nosso egoísmo. Porque naquele momento, aquele irmão não pensou nas dificuldades que houvera tido o seu irmão mais novo. No que será que ele havia passado? Quais foram as suas experiências? Coisa que muitas vezes nós praticamos. Invariavelmente, quando nós conhecemos alguém, em determinada época da sua vida, e com ela temos algum dissabor, algum desajuste, quando reencontramos no futuro, invariavelmente nós continuamos a ver aquela pessoa naquele momento que nós a deixamos pela última vez. Sem pensarmos se este indivíduo, se esse espírito teve evolução, se ele aprendeu, o que ele tem feito de bom. Então, aquele irmão, naquele instante, quando soube que o seu outro irmão tinha voltado, se revolta. Se revolta de tal forma que fala para o pai: puxa vida, mas eu estive sempre com você aqui. E você não me deu nunca nada. Ele que foi, gastou tudo, fez o que fez, e você o recebe dessa forma. Esse egoísmo é o mesmo egoísmo, meus irmãos, que nós temos praticado diariamente. Questionamos a Deus: mas o fulano, o ciclano, faz isso e faz aquilo, por que ele consegue as coisas e eu não? Por que ele tem isso e eu não? É porque cada um de nós temos o nosso caminho. Cada um de nós temos a nossa história, o nosso destino. Então, este egoísmo que se apoderou daquele jovem, naquele instante, nos ensina a reflexão, a analisarmos com mais critério, com mais cuidado, quando nos deparamos com determinadas situações. E quando ele pergunta ao pai por que não lhe dá o que ele tinha direito, o pai diz: mas está tudo aqui, é tudo teu. Ele vivia em meio daquilo. Nós vivemos hoje no meio de todos os bens divinos. Nós é que não sabemos aproveitar, ou não enxergamos da melhor forma. Então, meus amados, precisamos refletir. Da forma como estamos vivendo dissolutamente, estamos buscando a Deus somente nos momentos difíceis? O nosso arrependimento é sincero, a fim de que tenhamos a coragem de analisar as nossas atitudes, os nossos atos,
E aí então nos voltarmos para Deus? Nos voltarmos ao Pai? E digo-lhes que não tenhamos medo desta reflexão. É necessário para o crescimento do Espírito, para a nossa evolução. E cada um de nós, ao retornarmos do nosso arrependimento, das nossas falhas, ao buscarmos a Deus, nós encontraremos sempre o nosso Pai a nos esperar. Os seus criados, ou seja, os seus anjos, os espíritos de luz, estarão sempre a nos amparar, a nos confortar da mesma forma como confortaram aquele jovem. Os criados foram lhe buscar roupas novas, vestimentas novas, para um renascimento, para um recomeço, para um reajuste. E é isso que os espíritos amigos fazem conosco. A partir do instante que nós temos essa consciência do retorno, eles abrem os seus braços, se alegram, festejam, fazem festa, como aquele pai fez. Uma reflexão para todos nós, em dias tão difíceis. Vamos tirar desta parábola, meus irmãos, os exemplos necessários. Vamos tirar desta parábola os ensinamentos que precisamos para cada um de nós. O filho pródigo não é o sol que volta. O filho pródigo é aquele que também recebe ao seu irmão sem mágoa, sem qualquer dificuldade, sem qualquer diferença. O filho pródigo, meus irmãos, é aquele que recebe, que entende que todos nós erramos, mas que nós temos uma oportunidade, que nos é dada a oportunidade, e entendemos essa oportunidade através dos processos encarnatórios. Se assim não fosse, Deus não nos daria essas oportunidades. Se assim não fosse, o Cristo não teria nos dito que nós podemos tudo, que nós somos deuses, é só nós querermos. Muita paz a todos, fiquemos todos com Deus.